Você trabalhou por 5 anos na empresa, mas somente 1 ano de carteira assinada. Foi mandado embora sem justa causa e a empresa está dizendo que a sua rescisão só dá R$ 5.000. Será que isso é verdade? Como saber se a sua rescisão está correta ou não? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar em detalhes o que fazer para descobrir se o valor que estão te oferecendo de rescisão é realmente o valor que você tem direito a receber. Olá, eu sou Cássia Astolfo, sou advogada, sócia do escritório de advocacia Valentim Astolfo, com mais de 7 anos no mercado jurídico e uma avaliação 5 estrelas no Google. Nós estamos aqui para ajudar você a resolver todos os seus problemas. Especialistas em direito do trabalho e previdenciário, atuamos em todos os estados do Brasil de maneira online, ou seja, você tem um advogado bem pertinho aí, na palma da sua mão pelo celular. E hoje a gente vai falar a respeito de 2 coisas importantes: trabalho sem carteira assinada e valor da rescisão. Como saber se aquele valor que estão te oferecendo é o valor correto e como calcular esse valor? Primeira coisa que é muito importante, principalmente nesse caso que eu falei aqui no início do vídeo. Essa pessoa trabalhou durante 5 anos, só que 4 anos essa pessoa estava sem carteira assinada e 1 ano a empresa assinou e fez o registro desse funcionário. E aí, quando ele foi mandado embora, eles apresentaram uma rescisão no valor total de R$ 5.000. E esse funcionário está com muita dúvida se realmente esse é o valor correto ou não. E o que aconteceu nesse caso que é muito comum e pode estar acontecendo com você também? A empresa só calculou o valor referente ao período com a carteira assinada e esqueceu aqueles 4 anos que essa pessoa trabalhou como se fosse um funcionário e que também tinha direitos para receber. E aí, certamente, o valor que eles estão apresentando de rescisão para esse funcionário em específico, agora que ele foi mandado embora, é um valor que está totalmente abaixo do valor que ele deveria receber. E eu vou te explicar por quê. Quando a empresa não assina a sua carteira, você acaba perdendo muitos direitos. Por quê? Ela não está pagando FGTS, não está pagando INSS e não está efetivamente contando com esse período quando ela vai fazer o cálculo da sua rescisão. E aí, certamente, você acaba recebendo um valor muito menor do que o valor que você deveria receber. E aí, o que fazer nesse tipo de situação? Primeiro eu vou te explicar que é muito importante entender qual é a sua realidade na empresa. Esses 4 anos que você ficou lá sem carteira, você tinha a mesma rotina que você tem nesse 1 ano que você esteve com carteira? Que rotina é essa, doutora? Você tinha que trabalhar com regularidade ou todos os dias, tinha que cumprir horário, tinha hora para entrar, hora para sair, fazia horas extras, recebia algum valor pelo trabalho que você está prestando, ou diariamente, ou mensalmente, ou por quinzena. Você tinha que trabalhar recebendo ordens, você não podia mandar ninguém no seu lugar. Se isso tudo era a sua realidade, se essa era a sua realidade de trabalho, certamente a sua carteira deveria ter sido assinada desde o dia que você entrou. E aí, o que eu faço, né? O que fazer nesse tipo de situação? Primeiro ponto importante, o ideal é que a empresa regularize a sua situação. Eles têm que consertar esse tempo na sua carteira, eles têm que ir lá e ajustar o tempo de registro. E segundo, pagar a sua rescisão com base em todo o período que você trabalhou, desde o dia que você entrou, incluindo FGTS, INSS e todas as demais verbas que você tem direito para receber. O que você vai fazer para saber se esse valor que estão te ofertando está certo ou não? Primeiro, você vai conferir os documentos que a empresa está te entregando. Olha lá no seu termo de rescisão e vê se a data que eles estão colocando como data de entrada está correta, vê se eles estão colocando a data de saída corretamente também, valor do seu salário, vê que tipo de descontos eles estão fazendo para ver se isso também está correto, se eles estão pagando férias proporcionais, mais 1/3, 13º proporcional, se você tiver férias vencidas, se eles estão pagando essas férias também, verifica todas as informações para avaliar se realmente aquilo ali está correto ou não. E aí, dica importante, se a sua carteira não está correta, dificilmente seu termo de rescisão vai estar. Por quê?
a empresa não vai fazer prova contra ela mesma. Então, muito dificilmente essas informações vão estar batendo. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, junte todas as provas que você tem, que você trabalhou nessa empresa durante todo esse período aí sem carteira assinada. E aí eu tô falando de provas bem simples, tá? Que eu tenho certeza que você tem aí na palma da mão. Conversas de WhatsApp, áudios, vídeos do trabalho, fotos no trabalho, testemunhas, comprovantes de Pix ou de depósito em conta, e-mail, tudo isso pode ser usado para provar que você realmente trabalhou nessa empresa como um funcionário durante todo esse período. E aí, se a empresa não regularizar a sua situação de forma amigável, você pode entrar com um processo na Justiça do Trabalho para que o juiz reconheça, que você trabalhou durante todo esse período e determine que a empresa regularize a sua situação e pague as suas verbas rescisórias corretamente e todas as demais verbas que ficaram para trás aí nesse período sem carteira. E um ponto importante para a gente saber como calcular corretamente essas verbas rescisórias. Hoje em dia é muito simples, a gente não precisa entender tanto de matemática para fazer esses cálculos não, tá? É só você pesquisar no Google porque existem vários sites e vários aplicativos que fazem esse cálculo de forma automática. Você só vai precisar preencher as informações e o próprio site faz o cálculo para você. E aí, que tipo de informação você precisa ter? Data que você entrou, a data que você saiu, se você trabalhou no aviso, ou se esse aviso foi indenizado, se tem férias vencidas ou não e o valor do seu salário. Normalmente, somente essas informações já são suficientes para você fazer o cálculo e saber o valor exato que tem para receber. E lembre-se, é importante colocar a data de entrada como seu primeiro dia de trabalho e não o dia que a empresa te registrou na carteira, tá? Porque o correto é contar todo o período que você trabalhou, independente da carteira assinada ou não. Se você se identificou com esse conteúdo e está passando por um problema parecido com esse, nós podemos te ajudar. A nossa equipe vai analisar o seu caso de forma gratuita. É só clicar no link que vai estar aqui no comentário fixado para fazer contato com a gente.